Então, para fazer aqui a montagem do lapbook do sistema respiratório, a gente começa medindo a folha A3 para a gente conseguir dobrar ela na medida certa. Então, eu vou precisar de uma caneta ou de um lápis e de uma régua. E eu vou medir 10,5 centímetros de cada lado. Vou medir aqui embaixo também. E do outro lado também, 10,5. Muito bem. Agora, eu vou dobrar nessa medida que eu fiz aqui. Com os alunos, talvez seja necessário eles riscarem com a régua aqui, para aí conseguir dobrar certinho, né? Mas aqui eu vou fazer sem o risco, para não ficar o risco. Ou dá para fazer o risco de lápis, e depois que eles dobrarem, eles podem apagar também. Para ficar retinho aqui. Prontinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui ficou um pouquinho tortinho. Vamos tentar arrumar. Pronto. Agora, a gente vai começar a montagem. Eu tenho todos os materiais já recortados, tá? Então, o primeiro passo é imprimir e recortar tudo. Eu imprimi na folha de gramatura 180 para ficar mais firmezinho, tá? E aqui nós vamos colar, então, as duas partes aqui na frente do lapbook. Eu tô utilizando essa cola de isopor, tá? Porque ela cola mais rápido do que a cola branca normal. Mas pode ser a cola branca normal. E também essa cola aqui, ela não faz tanta bolha, né? Quanto a cola branca, às vezes, acontece de fazer. Aqui vocês vão verificar que, em alguns casos, ela vai ficar um pouquinho menor do que a folha A3, tá? Porque na hora da impressão, às vezes a gente escolhe encaixar na folha A4 para que se a impressora puxar a folha torta, não fique sem aparecer o escrito, né? Então, às vezes, acaba ficando um pouquinho menor, mas não impede em nada a confecção do lapbook. São alguns milímetros de diferença. Depois eu vou mostrar certinho para vocês. E agora a gente precisa cuidar para colar certinho, de forma que encaixe, né? Como um quebra-cabeça. Pronto. Então, aqui sobrou um espacinho aqui em cima, né? E aqui do ladinho, daí sobrou também. Então, aqui do ladinho, a gente vai recortar depois. É só pegar a parte aqui de trás, ver o que sobrou e recortar. Mas vou deixar colar direitinho primeiro, tá? E agora nós vamos abrir o lapbook. Eu vou começar aqui pela parte do meio e depois eu faço as laterais. Então, antes de colar, eu indico sempre colocar todos os elementos que vão em cada uma das partes, para poder ver o espaço que vai ser utilizado em cada um, tá? Então, aqui nós temos o sistema respiratório, como funciona a respiração. Esqueci de falar, mas eu tô fazendo aqui com um modelo para colorir,
e para preencher, mas funciona da mesma forma como o modelo colorido, tá? E preenchido. Então, aqui como funciona a respiração. Aqui do ladinho, nós vamos pegar o bolsinho do Você Sabia. Eu já vou dobrar as abinhas aqui. Pronto. Vai ficar aqui. E aqui embaixo vai ficar o dos órgãos, né? Os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Então, aqui vai ficar esse, aqui esse, aqui esse. Vai dar bem certinho o espaço aí. Então, eu já posso iniciar e colar. Vou passar cola aqui só nas laterais, nas abinhas, né, que eu dobrei. Como a folha de gramatura 180, ela demora um pouquinho para colar. Tá? Então, vou esperar uns segundinhos. E para colocar as cartinhas dentro, eu sempre indico deixar lá pro fim, tá? Porque senão pode ter vazado cola aqui no meio e aí colar as cartinhas dentro, aí não é legal. Então, sempre com os alunos também indicar, não sei se vocês vão escolher fazer tudo num dia ou fazer umas partes por vez, mas é importante sempre colar e esperar uns 15 minutinhos para colocar, então, as cartinhas dentro. Opa! Aqui. E agora o título. E aqui descolou. Agora, nós vamos fazer essa lateral. Então, vou pegar aqui as partes, primeiro das estruturas auxiliares, né? Então, a gente vai fazer primeiro essa parte aqui. Essa parte que é para as estruturas auxiliares vem primeiro, a gente cola direto aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui primeiro pra gente medir todos os elementos aqui e depois eu vou explicando como que a gente faz a montagem. E aqui embaixo, então, a gente vai pegar esse item que tá escrito 6, expiração, tá? Então, a gente pode colar esses dois aqui e depois a gente vai montando por cima. Esse aqui é bem importante colar o mais na borda possível, para que quando a gente vire as páginas, quando a gente dobre o lapbook, as paginazinhas aqui não se dobrem, não amassem, tá?
Essa paginazinha aqui eu vou colar, tá? Porque é a primeira, ou a última, na verdade, de baixo. Então, aqui. Prontinho. Aí, agora, para montar aqui, eu vou pegar o que tem a abinha aqui, que encaixa aqui, né? Que é o de cílios e muco. Então, eu vou passar cola aqui e vou colar. Agora, eu vou passar cola de novo. E vou pegar o que tá escrito músculos intercostais, tá? E agora, eu vou passar cola de novo e vou colar o primeiro, que é o nosso último a ser colado, que é o diafragma. Prontinho. Para virar as páginas, assim como para colocar os itens aqui dentro dos bolsinhos, eu indico esperar a cola secar totalmente. E aqui, então, a gente vai pegar o número 5 agora. Vou passar a cola aqui, onde diz escolhe aqui. Agora eu vou pegar o número 4. Que são os pulmões. Agora, número 3. Agora, o número 2. Agora, o número 1. Agora, o título. Pronto. E vamos deixar secar. Agora, aqui nessa última parte aqui, nós vamos colocar aqui onde diz escolhe aqui, tá? E aí, vamos passar cola atrás. Essa parte aqui eu tô utilizando o do colorido, tá? E por isso que ele tá preenchido. Mas no arquivo de vocês, para colorir, ele não tá preenchido aqui, aparecem as linhas para ser preenchidas. Então, eu vou colar aqui. E vou passar cola só aqui dentro. Agora eu vou pegar a parte que a gente cola por cima dele e é importante que vocês recortem essas abas aqui no meio, tá vendo? Não aqui dentro, mas aqui no meio sim, porque depois a gente vai dobrar assim para conseguir ler o que tá escrito embaixo. Então, já vou dobrar antes de colar ali. Prontinho. E aí, vou colar aqui. Prontinho. Agora, aqui, nós vamos ter o pulmãozinho feliz, o bolsinho do pulmãozinho feliz, onde ele vai falar sobre os hábitos saudáveis para a respiração, para o sistema respiratório. Não sei se tá dando para ouvir aí, mas tem meu gatinho correndo e gritando pela casa. Então, se der para ouvir, é o Benjamin fazendo seu exercício diário. E agora eu vou colar. Eu não tô medindo aqui porque eu já sei mais ou menos onde que eu tenho que colocar,
porque eu já montei o colorido, já montei outros modelos que são parecidos, tá? Mas eu indico sempre, principalmente com as crianças, vocês fazerem passo a passo juntos, para que não sobre nem falte espaço no final. Então, aqui nós temos o pulmão feliz, onde terão hábitos saudáveis. E agora nós vamos colocar o pulmãozinho doente, tristinho, né? Falando sobre os hábitos a serem evitados. Eu tô com os dedos cheios de cola, então tá dificultando aqui um pouquinho. Aqui. O pulmãozinho doente. E aí nós vamos segurar aqui um bom tempinho, porque senão fica descolando. E por último, a gente vai colar o QR Code para o quiz digital do sistema respiratório, tá? Aqui na folhinha que eu tô mostrando para vocês, não aparece o QR Code, porque tem muita gente que assiste e que não adquiriu o material, então só de ter o QR Code aqui poderia ter acesso ao quiz. E esse material é exclusivo para quem adquiriu o Lapbook, né? Então aqui no vídeo a gente não coloca o QR Code, tá? Mas no seu arquivo tem o QR Code, então quando você for imprimir, já vai estar aparecendo aqui o QR Code. Nós vamos passar cola. E colar aqui atrás, aqui embaixo. Esse barulho é o meu gatinho, tá? Não sei se tá dando pra ouvir, mas se tiver, é ele correndo, derrubando as coisas, pulando. E ele nem é filhotinho. Ele já tem 9 anos e tem essa energia toda. Então, aqui nós temos as lâmpadas, né? Pra colocar aqui as curiosidades do Você Sabia. Então, os alunos vão escrever ali, né? E colocar depois aqui no bolsinho. A primeira vez que for colocar, a primeira vez que for mexer, sempre é um pouquinho mais difícil, que ele tá abrindo o bolsinho, né? Mas aí depois vai ficando mais fácil. E aqui então nós temos os órgãos do sistema respiratório, né? Que eles vão escrever sobre, vão colorir, tem que identificar pela imagem qual que é qual, né? Então, aqui dentro. Primeira vez é sempre mais dificilzinho, porque às vezes tem um pouquinho de cola, né? Enfim. Pronto. E agora nós vamos colocar aqui nos hábitos saudáveis e não saudáveis. Então, tem vários papeizinhos, né? E aí, se você quiser também pode imprimir mais. Eu vou colocar alguns aqui. E alguns aqui embaixo. Lembrando que todas as informações os alunos conseguem pegar, né, lá no material de apoio, no arquivo de material de apoio. Aqui, talvez tenha que colocar do ladinho para poder mexer essa parte aqui, tá? E, fechando o Lapbook, então, temos ele prontinho também. E aqui, agora, a primeira vez que a gente abre é só ir dobrando. Pronto. Aqui. Se puderem esperar mais do que esses minutos que eu esperei para virar as páginas, é melhor, tá? Quanto mais coladinho tiver, melhor. Eu tô virando aqui para vocês verem. Enfim, já dá para virar, tá? Mas, como a folha é mais grossinha, pode descolar. Principalmente esse, que tem muitas folhinhas aqui juntas, tá? Mas, agora, está pronto o Lapbook. Prontinho.